Carta de Paulo aos Gálatas. Nós vamos concentrar o nosso sermão nesta noite no capítulo 5, versículo 15, que é onde se encontra o mandamento mutual que nós vamos tratar nessa noite. Mas nós vamos ler todo esse pequeno trecho aqui, dos versículos 13 ao 15, e durante o sermão eu vou estar pensando todo o capítulo 5 para que nós possamos entender este mandamento dentro do seu contexto imediato e dentro da carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Por favor, me acompanhe enquanto eu faço a leitura do texto bíblico, e diz assim a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, dos versículos 13 ao 15. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Senhor, em nome de Jesus, lida foi a tua palavra. Agora, ajuda o teu servo, para que o meditar do meu coração e as palavras dos meus lábios sejam agradáveis a ti, rocha minha e redentor meu. Toma as palavras dos meus lábios para a edificação do seu povo, para a nossa correção, para a nossa repreensão, para o fortalecimento da nossa fé, para esclarecer o nosso entendimento, para que nós possamos te adorar segundo a verdade. E segundo a verdade, fazer com que nós tenhamos uma só mente e perene seja a nossa unidade e a nossa comunhão uns com os outros. No nome de Cristo, nós assim oramos e te damos graças. Amém e amém. Meus queridos, imagine comigo aquela terrível cena que tantas vezes se repetiu nas arenas do Império Romano. Um pequeno grupo de cristãos, acuados, enfraquecidos, indefesos, é posto no centro da arena, enquanto animais, feras, brutais, famintas, eram libertas para atacar aqueles cristãos diante do olhar cruel de uma multidão que das arquibancadas esperava ávida pela destruição daqueles irmãos, daqueles crentes. Os animais são soltos, as presas dilaceram seus corpos, estraçalham seus ossos, e os nossos irmãos são devorados e destruídos. Perverso, não? Claro que sim. Mas agora, visualize aqueles animais sendo repentinamente desmascarados. E para o seu espanto, você descobre que aquelas feras, na verdade, eram outros cristãos. E a multidão eram demônios, assistindo os crentes se digladiarem, se devorarem, se destruírem. Meus queridos, provavelmente vocês já notaram que é muito fácil que coisas semelhantes aconteçam no nosso meio hoje em dia. Às vezes, uma simples troca de ideias divergentes, uma discordância administrativa, um aspecto extravagante sem importância da conduta de um irmão se transformam num verdadeiro campo de batalha pessoal entre os crentes. Ao invés de atacarem o problema, os membros do corpo de Cristo começam a atacar uns aos outros. Eles se assemelham àquelas feras no Coliseu romano. Os crentes se mordem, se devoram, se destroem e acabam com a unidade cristã e com o testemunho do Evangelho diante do mundo. É por isso que é tão gritante a necessidade deste mandamento mutual que Paulo nos ordena hoje em Gálatas 5,15. Não vos destruais mutuamente.
Esse foi o quadro que Paulo pintou dos cristãos da Galácia para poder ajudá-los a compreender como eles eram aos olhos de Deus quando eles se entregavam às contendas entre si. Animais ferozes que se destruíam mutuamente. Meus queridos, na carta de Paulo aos Gálatas, ele adverte sobre os perigos das contendas dentro da igreja. Ele declara que isso pode destruir o amor, ele pode acabar com a unidade no corpo de Cristo, fazendo que a igreja se torne um escândalo, ao invés de um testemunho diante do mundo. Esse mandamento mutual, ele nos adverte sobre os riscos progressivos das contendas. Começam com pequenas mordidas, passa-se as devorações, e então termina na mais completa destruição da unidade dentro da igreja. O que eu espero, meus irmãos, diante dessa realidade, mostrar essa noite, é que porque Cristo nos libertou para amar uns aos outros, nós devemos preservar e fortalecer a unidade na igreja de Cristo, e não destruí-la, nos mordendo e nos devorando mutuamente. Porque Cristo nos libertou para nos amarmos uns aos outros, nós devemos preservar e fortalecer a unidade do Espírito na igreja do Senhor, e não destruí-la, nos mordendo e nos devorando mutuamente. Para nossa reflexão, o título desta meditação será exatamente o tema do sermão, do mandamento. Não se destruam uns aos outros. Não se destruam uns aos outros. Meus queridos, a carta de Paulo aos Gálatas foi escrita pelo apóstolo por volta do ano 48, 49 depois de Cristo, as igrejas da região da Galácia, que atualmente é majoritariamente a região central da Turquia moderna, para onde o missionário Harrison e a sua família, nos próximos meses, estará se encaminhando para poder trabalhar entre os não alcançados. Entre aqueles irmãos gentios da Galácia se introduziram alguns judaizantes, que eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas que continuavam apegados às leis de Moisés, ou à lei de Moisés. E esses judaizantes, eles diziam-se que mestres do evangelho e que haviam sido enviados pelos apóstolos e pelos presbíteros de Jerusalém. E então, se auto-intitulando mestres, eles começaram a perturbar a fé dos gentios, ensinando uma mescla entre graça e méritos, dizendo que os gentios, eles precisavam não apenas crer que Jesus Cristo era o Messias, o Salvador, mas também que eles precisavam cumprir a lei de Moisés, especialmente a circuncisão, para que eles pudessem ser plenamente salvos. Esse legalismo fatal à salvação somente pela graça, pela fé somente no Senhor Jesus Cristo, precisava ser combatida no meio da igreja. É por isso que Paulo escreve de forma tão incisiva aos Gálatas, em alguns momentos chamando-os de insensatos. Capítulo 5, versículo 2, ele vai dizer o seguinte: se vos deixar de circuncidar como condição para a salvação, a fé, continua ele, em Cristo, de nada vos aproveitará. Então Paulo explica que todo aquele que acredita que precisa fazer a sua parte, que precisa obedecer à lei para ser salvo, está obrigado a guardar perfeitamente toda a lei. Em outras palavras, aqueles que acham que precisam fazer a sua parte, caíram da graça e precisavam agora ser salvos pela perfeita obediência a todos os mandamentos de Deus, o que é impossível a cada um de nós, porque como Paulo mesmo nos explica em Romanos, ninguém será justificado diante de Deus pela obediência aos mandamentos do Senhor.
Então, o principal objetivo de Paulo em Gálatas é defender o evangelho da justificação pela graça mediante a fé em Cristo e proteger a liberdade dos crentes contra o jugo de tentar se salvar pela lei. Paulo, ele reafirma que a salvação não é por obras, a salvação é por graça, mediante a fé, ou seja, a confiança, não no que nós fazemos, mas naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. E que viver de modo cristão, ser livre, não é voltar para a lei, mas andar no Espírito do Senhor Jesus Cristo. Porém, meus queridos, ao invés de se concentrarem em debater o problema, os crentes da Galácia, eles se concentraram em atacar uns aos outros. Ao invés de andarem no Espírito, eles estavam se enchendo das obras da carne, se mordendo, se devorando e destruindo a igreja de Cristo na Galácia. As heresias, as falsas doutrinas foram a causa desta divisão. E quando o falso ensino e a heresia adentra em uma igreja, a primeira coisa que ela faz, depois de destruir a verdade, é destruir a unidade e a comunhão na igreja. E é nesse contexto de contendas e de falsos ensinos que Paulo escreve aos Gálatas o mandamento mutual de 5,15. Se, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede, vigiem, cuidem, que não sejais mutuamente destruídos. Então isso nos leva ao primeiro ponto do nosso sermão. Nós, para não nos destruirmos mutuamente, nós não podemos agir como predadores ferozes. Não hajam como predadores, animais ferozes. Paulo diz, vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros. Aqui Paulo ele está usando uma linguagem que é chocante. Ele compara os crentes da Galácia com animais selvagens, que agem por instintos animalescos, cruéis, perversos, revelando que o Espírito não habitava no meio deles, porque eles se mordiam, eles se devoravam, acabavam com aqueles que eram mais fracos ao redor deles. Isso, meus irmãos, nos mostra que a preocupação de Paulo é mostrar que esse tipo de comportamento corrompe a imagem de Cristo em nós. Morder e devorar são atividades próprias de animais irracionais. O gato, ele morde e devora o rato. O leão, ele morde e devora a sua presa. Agora, a gente tem que tomar cuidado, porque é claro que aqui Paulo não está dizendo que os cristãos da Galácia, eles eram canibais, que estavam literalmente se comendo uns aos outros, se alimentando uns dos outros. Não era isso. O significado das palavras de Paulo é que entre eles havia extrema hostilidade, que eles viviam sempre em tensão, que não havia paz, não havia compaixão, não havia nenhum sinal de amor. O que havia eram constantes ataques verbais ao caráter, aos valores, às convicções, às atitudes e às pessoas daqueles irmãos que pensavam diferente uns dos outros. E essa hostilidade, meus queridos, como vocês devem imaginar, é um veneno que mata a comunhão dos crentes. Ela desfigura a imagem de Cristo em nós e nos faz parecer não com o Cordeiro de Deus que entrega a sua vida docilmente uns pelos outros, mas como feras, bestas, que se destroem por causa dos seus próprios prazeres. Meus irmãos, nós precisamos nos lembrar das palavras do Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte, capítulo 5, versículo 22, quando ele diz: eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo justo, se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir insulto a seu irmão, estará sujeito ao tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo.
Essas são as palavras do Senhor Jesus para aqueles que dentro da igreja promovem contendas, divisões, e não é um pacificador. A ira, o insulto, a depreciação uns dos outros são mordidas que antecedem as devorações. Elas são a manifestação ou as manifestações de corações que não compreenderam o que é o amor de Deus em Cristo e não entendem a seriedade do mandamento de amarmos-nos uns aos outros. Outra coisa que Paulo vai nos mostrar é que as hostilidades não só corrompem a imagem de Cristo em nós, mas as hostilidades, elas progridem para algo pior inevitavelmente, quando esse pecado não é tratado na igreja. Essa hostilidade, meus irmãos, ela não para nas mordidas, ela evolui de forma progressiva e destrutiva. Se vós, porém, vos mordeis e vos devorais, cuidado para não serdes mutuamente destruídos. A imagem aqui é clara. As contendas, elas não permanecem pequenas. Primeiro vêm as mordidas, insinuações maldosas, críticas veladas, palavras que ferem desnecessariamente. Depois essas mordidas se tornam em devorações abertas, divisões, facções, desprezo declarado, brigas públicas, divórcios. O que começa com pequenas farpas não tratadas, termina em destruição mútua, tanto da comunhão quanto do testemunho do Evangelho no mundo. Não é assim na nossa casa, nos nossos relacionamentos pessoais. Quando as pequenas desavenças não são resolvidas, não se tornam em bolas de neve que destroem tudo que encontra pela frente. Paulo, meus queridos, ele nos mostra que o pecado da falta de amor entre os irmãos, que nasce do erro doutrinário, tem uma trajetória fatal. Do ressentimento à divisão, da divisão à ruína espiritual e à desonra ao nome de Cristo no mundo. A igreja, que deveria ser um reflexo do amor e da unidade que existem na Trindade, torna-se um campo de batalha entre aqueles que se dizem lavados e remidos pelo sangue de Cristo. E no final, não existe nenhum vencedor. Todos saem feridos. A igreja, muitas vezes, é deixada em completa ruína, caos. Meus irmãos, como bem observou o reformador Calvino, onde quer que o amor fraterno seja violado, Cristo é ferido em seus membros. Essa advertência deve ecoar com força em nossos ouvidos e nos nossos corações. Meus irmãos, não é apenas o irmão que é atacado. Cristo é atacado no seu corpo. Cristo é ferido no seu corpo. Quando nós ferimos uns aos outros, nós estamos ferindo ao próprio Senhor Jesus Cristo, que amou a igreja e se fez o cabeça dela. Quando nós deixamos que as obras da carne ditem os nossos relacionamentos, as nossas escolhas, nós negamos na prática o poder do Evangelho e confessamos com os nossos atos que o Espírito não habita em nós. É por isso, meus irmãos, que a confessionalidade é um medicamento divino para evitar e tratar a selvageria dentro da igreja. Eu costumo dizer que onde há crentes de verdade que se submetem à palavra de Deus, acabam as contendas. Não importa se é entre irmãos de sangue, se é entre marido e esposa, irmãos em Cristo, se é no trabalho. Crentes que se submetem à palavra de Deus, veem as desavenças acabando, porque eles se perdoam, se humilham, pedem perdão uns aos outros. Nós precisamos de um padrão que nos mantenha unido.
As divisões na igreja da Galácia surgiram por causa do falso ensino que negava a suficiência da salvação pela fé em Cristo. E, meus irmãos, é assim que as divisões ainda nascem nas igrejas modernas. Quando outras vozes ocupam um lugar que é exclusivamente da palavra de Deus, do Evangelho e da sã doutrina, nasce o orgulho teológico, nasce as novidades sedutoras para o crescimento de igrejas, o desprezo às doutrinas fundamentais da nossa fé e o resultado é a destruição da igreja. Por isso, a unidade da igreja, ela não pode ser baseada em circunstâncias, ela não pode ser baseada em pessoas, mas em uma teologia sólida, centrada no Senhor Jesus Cristo, fiel às Sagradas Escrituras. É isso que garante unidade dentro da igreja. Não é bom a equipe de louvor, não é um lugar bonito, não são pessoas elegantes, não é um pregador cativante. Ainda que todas essas coisas tenham o seu lugar. Mas se não houver fidelidade e centralidade da palavra, nunca haverá unidade que procede do Espírito. E é aí que a confessionalidade se torna um precioso dom de Deus à igreja. Ela é como uma cerca protetora que guarda o rebanho dentro dos limites da verdade. Promove e preserva a santa unidade que nasce do mesmo Espírito, da mesma fé, no mesmo Senhor. Como disse certo estudioso, a confissão de fé não é um substituto para as Escrituras, mas é um alicerce onde a igreja constrói a sua comunhão. Irmãos, isso nos chama a sermos uma igreja unida no amor, mas num amor que nasce não de sentimentos vazios, mas um amor que nasce da verdade, vigiando contra todas as mordidas do erro e então edificando uns aos outros na doutrina que é segundo as Escrituras, que é segundo a piedade e que nos foi dada como herança por homens do passado nos nossos padrões de fé, nos nossos catecismos, na confissão de fé de Westminster. É por isso que é importante que nós sejamos leitores ávidos da palavra de Deus. Mas também é importante que, como cristãos reformados e confessionais, nós sejamos ávidos leitores dos nossos padrões de fé. Para que nós, por meio da compreensão da sã doutrina, da interpretação correta das Sagradas Escrituras, possamos nos tornar pacificadores dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, seguindo sempre a verdade. Para nós não nos destruirmos uns aos outros, nós não podemos agir como animais selvagens. A pergunta é, por que os Gálatas que haviam aprendido a respeito desta gloriosa liberdade em Cristo, estavam agindo dessa forma, como animais que se destruíam? A resposta para isso é o nosso segundo ponto. Não use mal a liberdade cristã. Os Gálatas usavam mal a liberdade cristã. Meus queridos, a liberdade cristã é uma das maiores bênçãos que o Evangelho nos concedeu. Paulo defende com veemência em suas cartas, explicando que nós não estamos mais, nós fomos libertos da condenação e da escravidão ao pecado. E em Gálatas, ele declara essa liberdade com palavras que ecoam pelos séculos, no capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, livres, e não vos submetais novamente a jugo de escravidão. Esta promessa tem libertado centenas de milhões de cristãos através dos séculos. Meus irmãos, essa liberdade revelada no capítulo 5 é obra soberana de Deus e dele somente. Mas permanecer nela é responsabilidade de cada um de nós. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Permaneceis, pois, livres, e não vos submetais novamente a jugo de escravidão. Contudo, meus irmãos, a liberdade cristã, ela não é para nós uma licença para o pecado,
e nem para anarquia nos nossos relacionamentos interpessoais. Cada um agindo como se fosse o seu próprio senhor, como se eu não tivesse um senhor e uma lei sobre a minha vida. Quando eu acho que liberdade é o direito de fazer o que eu quero, dentro da igreja, eu começo a impor, a julgar, a escandalizar com as minhas atitudes, a morder, a devorar sem piedade aqueles que não pensam e nem agem segundo as minhas convicções. E eu digo, não, no Senhor Jesus eu sou livre para fazer tais coisas, sem perceber que eu uso a minha liberdade para dar ocasião à carne. Meus queridos, pelo contrário, liberdade cristã é ser livre para nós podermos cumprir a lei de Deus. Como Paulo explica no versículo que, segundo ele, resume toda a lei de Deus em um só mandamento. 5,14 ele vai dizer isso. Toda a lei se resume em um só mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Romanos 8, Paulo vai dizer isso. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então ele vai continuar descrevendo por que isso acontece, para logo na frente, no versículo 4, ele dizer: a fim de que os preceitos da lei, ou o preceito da lei, se cumpra em nós, que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando nós somos cheios do Espírito, nós somos libertos para cumprir a lei de Deus, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. O problema dos Gálatas é que, e muitas vezes é o nosso problema, é que essa liberdade havia sido mal utilizada. Ao invés de permanecer livre, como indicam os verbos no texto, aqueles crentes da Galácia, eles permaneciam em contendas, se mordendo continuamente, se devorando continuamente. Não eram problemas eventuais que eram cobertos com a graça, não. Era um padrão animalesco de hostilidade que estava acabando com a igreja. Eles transformaram a liberdade cristã, que é ser livre da condenação e da escravidão do pecado, para amar Deus, amando o próximo em obediência aos mandamentos de Deus, em obras da carne, desprezando a imaturidade dos mais sensíveis, impondo suas convicções pessoais sobre os outros, gerando ofensas, divisões. E então Paulo os lembra, lá em Gálatas 5,13: vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Meus queridos, a verdadeira liberdade cristã é ser livre do pecado, tanto da sua condenação como da sua escravidão. Em no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36, o Senhor Jesus Cristo nos disse: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meus queridos, essa liberdade que nós recebemos de Cristo é para a santidade, é para o amor, é para a edificação mútua, e nunca para escandalizar, nunca para ofender, nunca para agir como se nós não tivéssemos um Senhor e uma lei que nos une e que nos guia. Ser livre no Senhor Jesus Cristo não é uma autorização para eu me vestir do jeito que eu achar melhor, falar o que eu quiser, me relacionar com quem eu quiser de qualquer forma, assistir ou ouvir qualquer coisa. Não, antes, liberdade cristã é para ser santo, é para amar o meu próximo, é para servir o meu próximo, é para cuidar de alguém além de mim mesmo. E como eu faço isso? Observando os mandamentos de Deus, que em última análise, como nos ensina o Senhor Jesus Cristo, é amar a Deus. Quando nós usamos nossa liberdade para andar na carne, mordendo e devorando uns aos outros,
nós estamos, meus queridos, na prática, negando o propósito pelo qual nós fomos libertos por Cristo. Nós estamos negando a própria habitação do Espírito Santo de Deus em nós. Romanos 8,6 diz isso, porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz uns com os outros. Quando nós agimos na carne, nós agimos como escravos e não como filhos libertos de Deus. O nosso breve catecismo, ele nos ajuda a entender isso na pergunta 35. O que é a santificação? E a resposta nos diz: santificação é a obra da livre graça de Deus, pela qual nós somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, e habilitados, preste atenção, isso é liberdade, e habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e a viver para a retidão. Meus queridos, a má doutrina, a má utilização da nossa liberdade é um obstáculo à nossa santificação. Ela nos afasta da imagem do Senhor Jesus Cristo e nos aproxima da imagem de feras selvagens que se destroem. É por isso que a aplicação desse ponto para nós é essa. Façamos bom uso da liberdade que Cristo nos deu, para cuidarmos uns dos outros, para amar uns aos outros. Meus queridos, se nós de fato fomos libertos por Cristo, nós então devemos usar essa liberdade como um instrumento de amor e não de contenda. Ao invés de impor opiniões pessoais em assuntos secundários que a Bíblia não legisla, nós devemos usar a nossa liberdade para suportar os irmãos mais sensíveis, para acolher o fraco, o diferente, para abraçar o forte e promover a paz dentro da igreja do Senhor Jesus. Se você tem liberdade de consciência para assistir filmes e ouvir certos estilos musicais, ou até mesmo para consumir algo que é autorizado pelas Escrituras, dizendo inclusive que o vinho é uma bênção dada por Deus aos homens. Façam, mas não faça isso nunca como uma provocação para escandalizar aquele que pensa diferente de você. Mas seja sensível, seja discreto por causa do amor. Se por outro lado, você que é sensível a estas coisas e não participa delas, sujeite-se ao ensino bíblico e não imponha aos seus irmãos a sua livre decisão de não participar nestas coisas, para a glória de Deus. Se a sua convicção no Senhor te permite maior liberdade na sua forma de se vestir, não use desta liberdade jamais para escandalizar o seu irmão. Lembre-se, a norma para todos nós é a modéstia e o amor fraternal. Se você tem um entendimento diferente do irmão em alguma questão, ao invés de discutir, brigar, morder, de impor, ou pior, desprezar no coração o irmão, porque é o que nós normalmente fazemos. Não concordo, aí eu vou embora e deixo o irmão para lá. Haja como um crente, cheio do Espírito. Busque, pergunte, ouça, dialogue com humildade. Lembrando sempre, meus irmãos, que o centro da nossa comunhão é o Cristo crucificado e ressurreto, que nos governa pelo Espírito e pela sua palavra. Não são as nossas opiniões pessoais e preferências que mantêm a igreja unida. É Cristo e a sua palavra. A liberdade cristã, meus irmãos, quando ela é bem usada, ela serve para construir e nunca para ferir. Quando ela edifica e não escandaliza. Quando ela busca o bem do irmão antes do prazer próprio. Como disse Paulo em 1 Coríntios, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam.
Por isso nós devemos usar a liberdade do poder do Espírito, a liberdade da escravidão do pecado, para cuidarmos uns dos outros. Nós somos chamados a ser servo uns dos outros por amor. Essa é a verdadeira liberdade que marca a maturidade cristã. Usar a liberdade, não para fazer tudo o que eu posso. Preste atenção nisso. Liberdade cristã não é usar a liberdade para fazer tudo o que eu posso. Há coisas que são lícitas no Senhor, mas algumas não convêm. Há coisas que são lícitas, mas que não edificam. Liberdade é usá-la para fazer o que mais convém ao amor, o que mais convém à paz e o que mais convém à glória de Deus no mundo. Nós não devemos destruir uns aos outros, nos comportando como animais ferozes, usando mal a nossa liberdade. Mas se a má utilização da liberdade cristã nos leva a morder e destruir uns aos outros, será que existe um caminho de uso correto da liberdade que preserva a unidade na igreja? Isso nos leva ao nosso terceiro e último ponto. Não andem na carne, mas encham-se do Espírito. Para nós não mordermos, para nós não nos destruirmos mutuamente, nós não podemos agir como animais, nós não podemos usar mal a nossa liberdade, e nós não podemos andar na carne, mas nos encher do Espírito. Em Gálatas 5, Paulo ele está apresentando para os crentes da Galácia um claro contraste entre a vida na carne e a vida no Espírito de Cristo. Aqui a carne, meus queridos, não se refere ao nosso corpo físico, mas aquela natureza humana corrompida pelo pecado, não regenerada, que se inclina para o mal e para toda sorte de rebelião contra a vontade de Deus. E as obras da carne, como Paulo aponta aqui em Gálatas 5, dos versículos 19 até o 21, elas são evidentes. Paulo as descreve chamando de prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Essa não é uma lista exaustiva, mas ela é posta em 4 categorias que abrangem quase que a totalidade dos nossos pecados. Prostituição e impureza trata da área da imoralidade. Depois ele vai falar, e a lascívia também. Depois ele vai falar dos pecados culticos, a idolatria e a feitiçaria. A idolatria, o erro na adoração a Deus. Em seguida ele vai falar dos pecados relacionais, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. E para o nosso espanto, Paulo termina falando de pecados alimentares, bebedices e glutonarias. Até a forma que nós comemos e bebemos pode escandalizar os nossos irmãos, promover discórdia na igreja e mostrar que nós andamos na carne. Agora percebam que no meio desses pecados, que nós consideramos graves, porque a gente olha para isso aqui e considera, isso aqui é pecadão. Ah não, isso aqui é mais tranquilo, né? Pecados que nós chamamos de graves, como a prostituição e a idolatria, Paulo vai incluir esses pecados relacionais. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. E eram exatamente estas as atitudes que estavam levando aqueles crentes e que nos levam nos dias de hoje a nos morder e a nos devorar uns aos outros. Meus irmãos, viver na carne é viver sob o domínio de impulsos pecaminosos do velho homem, que destroem aquilo que o Espírito de Deus veio construir e desonram o nome do Redentor. Os que vivem na prática destas obras carnais, escravos inclusive de comida e de bebida, incapazes de santificar o seu próprio viver, de sustentar e de preservar a unidade do Espírito, a comunhão e o amor na igreja de Cristo, eles não são, de modo nenhum, salvos em Cristo Jesus. Pelo contrário, eles continuam mortos nos seus delitos e pecados. É Paulo quem diz isso.
quando ele afirma que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Agora, em contrapartida, meus irmãos, em Gálatas 5,16, Paulo nos exorta a andar no Espírito. Andar no Espírito é um padrão completamente oposto às obras da carne. Andar no Espírito significa viver sob o controle do Espírito Santo, que habita e governa cada crente por meio da palavra. É por isso que é um erro que procede da ignorância, quando alguns dos nossos irmãos dizem que a palavra mata o Espírito. Meus irmãos, é a palavra que nos faz ser cheios do Espírito, porque quanto mais sujeito a esta palavra, quanto mais eu a conheço e mais eu a obedeço, mais cheio do Espírito de Deus eu estou sendo, porque foi o Espírito que nos deu a palavra de Deus. Ser cheio do Espírito, andar no Espírito, é dedicar-se a conhecer a voz de Deus escrita, dada pelo Espírito Santo, e me obrigar, mortificar os feitos da carne, para me sujeitar a Ele. Quando nós andamos no Espírito, nós matamos a carne. O fruto do Espírito é produzido em nós. Gálatas 5, a partir do versículo 22 e 23, Paulo vai falar para nós deste fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor. 2 pontos: alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Meus queridos, há uma discussão aqui em Gálatas, onde é que deveria ter esses 2 pontos, porque no texto grego não existe ponto, não existe vírgula, não existe acentuação. Mas por que Paulo fala do fruto do Espírito no singular? Então, muitos estudiosos, e eu concordo com esses, afirmam que o fruto do Espírito é amor. Então Paulo vai descrever o que é o amor bíblico. É paz, alegria, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse fruto do amor é o contraste direto a morder e devorar. O fruto revela que nós nascemos de novo. Meus irmãos, cada um daqueles que nasceu do Espírito produz esse fruto. Não existe isso de eu ter nascido de novo. Ah não, isso aqui eu não tenho. Ah não, eu tenho alegria, mas sabe, eu não tenho paz. Não, eu não tenho domínio próprio. Então não é a obra do Espírito, porque é o fruto. O fruto com diversas ramificações. O fruto mostra, este fruto do amor produzido pelo Espírito em nós, nos ensina a gradativamente a ter poder, para que nós possamos mortificar os feitos da carne, e então ter paz, ser paciente, ser bondoso, ter mansidão e domínio próprio, qualidades que são o antídoto de Deus contra as mordidas e as devorações no meio do seu povo. A presença do Espírito Santo em nós, meus irmãos, nos capacita a viver em harmonia, em unidade, refletindo o próprio caráter do Senhor Jesus Cristo. Creiam nisso. Não há crise, não há dor, não há ferida nos relacionamentos cristãos que não seja curado pelo fruto do Espírito, onde há corações quebrantados que se sujeitam à soberania do Senhor. Nós precisamos nos lembrar daquilo que o Senhor Jesus Cristo nos diz no sermão da montanha, sobre a importância da paz e da reconciliação na igreja dele. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Só podem ser chamados filhos de Deus aqueles que confirmam a sua salvação sendo pacificadores na igreja, e não animais ferozes que militam e destroem o tempo todo. Já em João, capítulo 13, versículos 34 e 35, Jesus nos dá aquele novo mandamento, que inclusive foi o primeiro mandamento que nós estudamos.
Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. É o amor mútuo, fruto do Espírito, a marca distintiva dos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo. É a evidência que nós não andamos mais na carne, mas no Espírito. E a respeito disso, a nossa confissão de fé, no seu capítulo 26, sobre a comunhão dos santos, nos ensina essa verdade dizendo o seguinte: todos os santos que, pelo Espírito de Deus e pela fé, são unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, têm comunhão com Ele e com suas graças. Unidos uns aos outros no amor, eles participam dos mesmos dons e graça. E pelo amor, estão obrigados. A fé é obrigação para com Deus e uns para com os outros. Estão obrigados a cumprir deveres públicos e particulares que contribuem para o seu mútuo proveito. Essa comunhão, esse bem mútuo, só é possível, meus queridos, onde as pessoas não se mordem, onde as pessoas não se devoram. Só é possível onde o Espírito Santo encontrou uma habitação para poder agir e transformar. Meus queridos, esse mandamento mutual nos proíbe de destruirmos uns aos outros, destruir o testemunho da fé, o poder do Evangelho. Sim. E o tratamento bíblico contra as mordidas e as devorações, para nós não agirmos como animais, para nós não usarmos mal a nossa liberdade, é nós andarmos no Espírito Santo de Deus. Lembram da cena lá no Coliseu, nas arenas romanas? A imagem das feras dilacerando os corpos dos cristãos? E essa cena, como eu mencionei, se torna ainda mais perversa à luz da ideia de que aquelas feras eram outros cristãos e que a multidão não eram outros senão demônios, esperando para ver com prazer a igreja de Cristo se destruindo. Em Gálatas 5, Paulo nos confronta com essa realidade. Se, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Meus irmãos, o desprezo pela sã doutrina sempre resulta em maledicência, em divisões, em ataques pessoais dentro da igreja do Senhor Jesus. Coisas que fazem com que aos olhos de Deus nós nos tornemos tão destrutivos como aquelas feras nas arenas romanas. Morder e devorar desfigura a imagem de Cristo em nós, do Cordeiro de Deus que mansamente se entrega em benefício de outros para a glória do Pai. Compromete o testemunho do Evangelho e entristece o Espírito Santo que deveria nos unir. Mas a boa notícia é que há esperança. A boa notícia é que Cristo nos libertou para a liberdade. Ele nos libertou para amar. Ele não nos deixou órfãos deste mundo. Ele não nos abandonou às nossas próprias fraquezas, à mercê da nossa carne pecaminosa. Não, o Senhor Jesus Cristo nos deu o medicamento da graça, o Evangelho que nos transforma e que nos capacita a viver amando-nos e sustentando a unidade da igreja. O mesmo Espírito Santo que nos regenerou, que te regenerou quando você ouviu e creu no Evangelho, o mesmo Espírito que te deu nova vida, que nos enche e que e produz em nós o fruto do amor, é aquele que nos enche do poder para amar como antídoto às mordidas e às devorações. Quando nós produzimos e vivemos em alegria, em paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É por meio de Cristo, meus irmãos, e somente Ele, por meio dele, é que nós podemos vencer a carne e sustentar a unidade que agrada a Deus na sua igreja. Assim, meus irmãos, eu quero terminar este sermão vos convocando como ministro de Cristo, em nome de Cristo, para juntos e continuamente nós tomarmos esse medicamento da graça que Deus nos deu no Evangelho,
o amor uns pelos outros, para que nós busquemos nos encher do Espírito Santo, nos sujeitando completamente à sua palavra para mortificarmos os feitos da carne em nós. Que nós sejamos unidos na sã doutrina, que o amor de Cristo nos constranja a abandonar toda inimizade, toda ira, toda discórdia, toda dissensão, toda facção. E que a liberdade em Cristo seja usada por cada um de nós para servir uns aos outros em amor, para edificar a igreja dele, para santificar o nome dele, para que cresça o reino dele e nós sejamos cada vez mais obedientes ao Senhor segundo a sua palavra. E assim nós vamos preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Meus irmãos, vamos juntos, no poder do Senhor, fazer da nossa igreja, da igreja presbiteriana em Congonhas, um verdadeiro refúgio de amor, de comunhão uns com os outros, um farol de esperança para esse mundo dilacerado, partido pelo ódio e pelas divisões. Que o nome de Cristo, meus irmãos, seja glorificado na unidade da nossa igreja, e que pelo amor que nós temos uns pelos outros, todos em Congonhas saibam que nesta cidade existem verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo. Por isso, porque Cristo nos libertou para amar uns aos outros, nós devemos parar de nos morder, de nos devorar, de nos destruir mutuamente e andar no Espírito, para sustentar e preservar a unidade do Espírito na igreja do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe.